Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática de raciocínio lógico. E galera, na aula de hoje vamos falar sobre logaritmos. Professor, logaritmos, isso é o bicho da goiaba, professor. Não é bem assim. Tem aí, em algumas situações, uma certa, digamos assim, dificuldade no sentido de compreender a contextualização, mas também tem alguns exercícios bem simples de logaritmos que são cobrados no concursos e que você consegue também aí resolver com muita tranquilidade. Então é essa tranquilidade que nós queremos transmitir para vocês agora, mostrar que o estudo do logaritmo, ele não é um estudo fácil realmente, porém pode ser simplificado na medida que você compreender bem a base da sua Constituição, ok? E é essa base que a gente vai estar passando para vocês nessa aula, para que você consiga resolver aí inúmeros exercícios envolvendo o logaritmo. Beleza? Tranquilo? Vem comigo aí, galera. O que nós vamos fazer na aula de hoje? Na aula de hoje, nós iremos estudar, galera, o conceito de logaritmo, tá? Nós vamos estudar o conceito de logaritmo, definição. Nós vamos ver a condição de existência do logaritmo. Isso aqui é uma outra situação muito importante que você precisa entender. Vamos falar das propriedades que envolvem os logaritmos. Vamos ver algumas equações logarítmicas e, por fim, como de praxe, resolver aí alguns exercícios já cobrados pelas mais variadas bancas sobre este assunto logaritmo. Beleza? Tranquilo aí? Então, iniciamos a falar sobre logaritmo. Professor, da onde surgiu isso? Como surgiu isso? O porquê disso? Um monte de porquês aí que eu não sei, né? O estudo da matemática sempre foi muito complexo e durante toda a história da matemática, nós nos deparamos com descobertas maravilhosas. E o logaritmo foi uma dessas descobertas maravilhosas, né? E esse conceito inicial de logaritmo, todo crédito é concedido a um matemático escocês, John Napier, ou John Napier, é um nome meio esquisito de dizer, mas enfim, esse matemático foi o responsável pelos primeiros conceitos de logaritmos. E isso veio facilitar inúmeros cálculos que até então ou eram muito complexos, ou eles não conseguiriam realmente resolver, né? E aí, com a introdução do logaritmo, ele veio de encontro e facilitou a vida aí da ciência, da engenharia, da ciência da computação, ok? E o logaritmo está muito presente nesses campos aí. Além de situações que envolvem alguns cálculos exponenciais que nós não conseguimos, de forma natural, colocar na mesma base. Então, este e outros motivos que existe aí o logaritmo. Ok? Bom, só um pouquinho de história para nós nos sintonizarmos. Agora vamos ver a definição. Bom, uma outra questão que tem que ficar clara é o seguinte: na matemática existem várias operações inversas, tipo adição, subtração, uma o inverso da outra, multiplicação, divisão, inverso da outra, potenciação, radiciação. Nós já tivemos a oportunidade de estudar a equação exponencial. E o logaritmo vem realmente ao encontro disso de forma inversa. O logaritmo é uma ação inversa da equação exponencial, ok? Beleza? Na equação exponencial, eu tenho lá uma sentença matemática onde a incógnita aparece no expoente e eu tenho que determinar essa incógnita, que faz com que essas potências sejam iguais, ok? E para isso existe um conjunto de regras, tem que ter a mesma base para resolver. O logaritmo é uma representação disso aí de forma inversa. Vem comigo aqui, para nós entendermos melhor. Vamos considerar dois números positivos
reais e positivos, A e B. Então, eu tenho um número A e um número B. Aí eu tenho uma condição, A diferente de 1, tá? Daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Se A elevado a x é igual a B, e isso aqui é uma exponencial, tá? Qual é o valor de x que tem que se elevar a para ser igual a B? Dizemos que x é o logaritmo de B na base A. Ou seja, este expoente é chamado de logaritmo. É o valor ao qual eu tenho que elevar uma base para ela ser igual ao logaritmando. Ok? Eu falei termos que você ainda, até então, não conhece. Vamos partir desse princípio. Nós estamos mostrando a composição do logaritmo. Bom, então a representação simbólica fica assim, ó. Simbolicamente eu tenho log, que é a abreviação, né, de logaritmo, de B na base A igual a x, ok? E aí dizemos que resolver isso aqui é encontrar o valor na qual eu tenho que pegar esse Azinho, que é a base, elevar esse A a um determinado valor para que ele seja igual a este outro valor que eu chamei de B. Então, aqui é logaritmando, aqui é base, e o x é efetivamente o logaritmo. Ou seja, o número ao qual eu devo elevar uma base para ela ser igual ao logaritmando. Ok? Em outra representação, está aqui, ó. Log de B na base A igual a x. Isso só é possível se existir um A elevado a x que seja igual a B. Ok? E aí, daqui para frente, é uma equação exponencial e o tratamento é como uma equação exponencial. E aí eu devo observar todas as regras que norteiam a equação exponencial. Tranquilo? Belezinha? Bom, vamos dar continuidade. Isso aqui é só a introdução inicial para que a gente entenda qual é a representação simbólica. Então, o que eu quero nesse slide que você identifique, que você aprenda, é que logaritmo envolve dois números reais e positivos. Um deles será a base. E a representação simbólica disso é assim, log B, aqui embaixo, base A, vai ser igual a um determinado valor que eu chamo de logaritmo. Vamos conhecer melhor isso. Olha só, vamos agora trabalhar o nome que se dá dependendo da posição que o elemento ocupa. Eu quero de antemão chamar sua atenção, porque muitas vezes o aluno associa A, B, X, e eu não gostaria que você pensasse dessa forma. Por quê, professor? Porque o A e o B, eles podem, em determinado momento, estar em locais diferentes. O B pode estar no lugar do A, o A pode estar no lugar do X. Então, eu fiz essa representação de A, B e X, mas associem a posição que o A ocupa, a posição que o B ocupa, a posição que o X ocupa. Ok? Então, eu tenho aqui, ó, log de B na base A igual a x. Vamos entender quem é quem nesta posição que eles estão. Então, eu tenho aqui o seguinte. Primeiro, começando com a abreviação da palavra logaritmo. A gente escreve só log. Em alguns casos, alguns autores de livros trabalham só com LG, tá? Mas a grande maioria é log. Faz referência ao logaritmo de forma abreviada. Tranquilo? Depois, o A. Quem é o A? Na verdade, quem é o elemento que ocupa essa posição que o A está indicando? Essa posição, ela é chamada de base do logaritmo, ok? Está associado à ideia de potência e esse termo A é chamado de base. Na verdade, o termo que ocupa essa posição A é chamado de base. Beleza. Aí eu tenho na posição que o B está. Na posição que o B está, ele é chamado de logaritmando. Então, ó, essa posição, logaritmando. Seu valor aparece antes do sinal de igualdade, certo? Professor, aqui vai ser só um termo que vai estar aí. Eu posso ter mais de um termo.
Galera, nós podemos ter uma sentença aqui, um binômio, um trinômio, um polinômio no logaritmando. Tá? Eu posso ter vários termos ali sendo somados, subtraídos, multiplicados, divididos, enfim. O logaritmando ele pode ser tanto um quanto vários termos. Beleza. E o x é efetivamente o logaritmo. É esse cara que é chamado de logaritmo. É o resultado disso daqui, ó, dessa representação simbólica. Ok? Bom, e ele vai sempre ser o expoente ao qual nós devemos elevar a base para chegar ao logaritmando. Bom, condição de existência de um logaritmo. Nós já sabemos o que é um logaritmo, né? Como que nós representamos ele simbolicamente. E o nome que se dá aos elementos dependendo da posição que ocupa. Tranquilo até aqui? Beleza. Condição de existência. O que é isso, professor? Condição de existência. A condição de existência são os valores que podem ser admitidos na posição do A, ou seja, na base, na posição do B, ou seja, na posição do logaritmando, que seja possível encontrar o valor. Professor, então o senhor quer dizer que não é possível calcular valor de logaritmo de qualquer valor? Exatamente isso. Não é possível nós fazermos o cálculo de logaritmo de qualquer valor real. É importante que seja um número real e que ele seja positivo. Então, essas regras que nós vamos colocar agora, destrinchar para vocês, elas fazem referência a somente valores reais e positivos. Beleza? Bom, então vamos lá. De acordo com a condição de existência, o B, quem era o B mesmo? O logaritmando. O logaritmando ele tem que ser maior que zero. Professor, maior que zero? Como assim? Matematicamente, nós dizemos ser maior que zero é uma forma de dizer que algo tem que ser positivo. Então, a única condição para o logaritmando é que ele seja positivo. Então, ele pode ser 0,1, 0,2, ele pode ser qualquer valor, desde que ele seja maior que zero, ou seja, positivo. Beleza? Pode ser zero, professor? Não, não pode ser zero. Ele está dizendo maior que zero. Se pudesse ser zero, ele diria maior ou igual a zero. Ok? Bom, só isso para o B? Só. E o A? O A, quem era o A mesmo? O A estava localizado na base do logaritmo. A base tem uma outra restrição. Além dela ser maior que zero, ou seja, positiva, ela não pode ser 1. Tem que ser diferente de 1. Então, se nós fôssemos representar isso de forma numa reta numérica, eu faria assim, ó. Pega-se uma reta aqui, tá? Uma reta real, outra reta real, ok? Vou representar o A nessa reta e vou representar o B nessa reta. Então, quem pode ser o A? O A pode ser qualquer valor, vou colocar uma bolinha aberta, tá? Uma bolinha aberta, a partir do zero. E o B também pode ser qualquer valor real a partir do zero. Bom, só que positivo. Então, vem para cá, ó. Vem para cá. Vem para cá. Quem é o B? Qualquer valor real positivo a partir do zero. Porém, o A, eu tenho que dar uma quebra bem aqui, ó. Bem aqui eu vou dar uma quebra e vou colocar outra bolinha aberta, indicando o número 1. A gente sabe que na representação, na reta, a bolinha aberta indica que aquele elemento indicado não pertence a esse conjunto. E quando a bolinha está cheia, quer dizer que ele pertence. Então, ao fazermos a leitura dessa reta, eu leio que o A pode ser qualquer valor a partir do zero, o zero não entra, e exclui o 1. O 1 está fora. Então, qualquer elemento maior que zero e diferente de 1. Já o B pode simplesmente ser qualquer valor maior que zero.
inclusive o 1 pode ser também. Beleza? Entendido isso? Bom. Então vamos lá, gente. Por que, professor, que eu não posso admitir valores negativos? Por que eu não posso admitir o 1 na base? Então eu vou fazer aqui algumas simulações para que você entenda o porquê que nós excluímos esses valores. Então eu vou pegar alguns casos aqui. Por exemplo, log de menos 4 na base 2. Observe que o menos 4 é o logaritmando, ok? Quem é a minha base aqui nesse exemplo? É o 2. O logaritmo é o x. Bom, de acordo com o conceito de logaritmo, nós temos que, o que é o logaritmo? É o expoente ao qual eu devo elevar a base para ela ser igual ao logaritmando. Então, em outras palavras, eu tenho que pegar o 2, que é a minha base, elevar a esse valor que é o logaritmo, no caso aqui representado por x, e fazer isso aqui ser igual ao menos 4, ok? Escrevendo isso, fica assim, 2 elevado a x igual a menos 4. Pessoal, veja bem que isso aqui é uma situação impossível de se resolver. Não existe valor para x que faça essa base 2 virar menos 4. Se eu colocar um x positivo, a resposta vai ser positiva e não negativa. Se eu colocar um x negativo, por exemplo, x é menos 2. Se eu colocar assim, mesmo assim, a minha resposta ainda continua negativa. Porque, de acordo com as regras da potência, um expoente negativo só indica que eu tenho que fazer a inversão da base. Ou seja, não tem nada embaixo do 2, eu coloco 1. Portanto, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. 1 sobre 2 elevado a 2. Ou seja, esse 2 que estava no numerador passa para o denominador e aí o expoente fica positivo. Então, essa resposta vai ser igual a 1 sobre 4 e não menos 4. Então, concluímos que não é possível fazer com que uma base, se tenha uma resposta negativa, não vai encontrar valor de x que faz com que uma base positiva seja igual a um valor negativo. Então, isso aqui é impossible, impossível, ok? Outra situação. Agora, o negativo está na base. 8 menos 2, na base menos 2 igual a x. Olha só. Menos 2 elevado a x igual a 8. Veja bem, tem como eu fazer com que isso aqui seja igual a 8? Gente, não tem. Professor, mas se fosse igual a menos 8, teria. Então, veja bem, a regra, ela não admite exceção. A regra é regra. Ah, professor, toda regra tem exceção. Não é bem assim e não serve de forma conceitual. Nós não podemos ver casos eventuais. Ah, mas para esse caso aqui daria. Mas eu não posso pensar em algo que dê para alguns casos e não dê para outros casos. A regra, o conceito, ele só é estabelecido quando ele consiga atingir tudo de uma forma completa, sem exceção. Ok? Beleza? Então, por isso, nós excluímos os valores negativos, porque o negativo vai ter situação que dá, vai ter situação que não dá. E aí nós não podemos admitir isso como um conceito mais amplo, ok? Então, veja bem, se eu coloco menos 2 elevado a x igual a 8, não existe valor de x que faça dar 8. Por exemplo, o x ao qual eu devo elevar 2 para ser igual a 8 seria o 3. Mas se eu pegar menos 2 elevado à terceira, eu vou ter menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 3 vezes. E aí, de acordo com as regras de sinais, menos com menos é mais com menos vai dar menos. E 2 vezes 2 vezes 2 são 8. Portanto, menos 8 e não mais 8, como está sendo proposto a igualdade.
Então, mais uma vez, estamos diante de uma situação impossível de ser admitida. Ok? Impossível. Vamos ver um outro caso. Agora, o meu logaritmando é 0. Então, eu tenho aqui, de acordo com a definição, 7 elevado a x igual a 0. Veja bem, gente, existe algum valor que eu possa elevar o 7 para ser 0? Não existe, gente. Se eu elevar o 7 a qualquer valor positivo, ele vai ser maior que 0. Porque o que é o expoente de uma potência? O expoente, gente, é o valor ao qual eu devo multiplicar a base por ela mesma. Então, se eu coloco o expoente 2, eu tenho que multiplicar o 7 por ele mesmo 2 vezes. Se eu coloco o expoente 5, eu tenho que pegar 7 vezes 7 vezes 7, 5 vezes. Ok? Bom, mas como o meu resultado tem que dar 0, eu tenho que pensar num expoente que faz isso aqui virar 0. Mesmo que eu coloque 0 para x, nós sabemos, de acordo com as regras de potenciação, que todo número elevado a 0 é igual a 1. Portanto, não é possível resolver isso, fazer dar 0. Ele vai dar, no máximo, 1. Tranquilo? Então, também impossível de ser resolvido. Log de 6 na base 1 igual a x. Olha só, minha base é 1 agora. Por que não pode ser 1 na base? Que é uma das exceções lá. Porque, de acordo com o conceito, 1 elevado a x igual a 6. Galera, não existe possibilidade disso aqui dar 6, porque conceitualmente nós temos que, quando se trata de base 1, independente do valor do expoente, a resposta será sempre 1. 1 elevado a 2 é 1, 1 elevado a 100 é 1, 1 elevado a 1000 é 1, 1 elevado a 500 milhões é 1 também. Então, o 1 elevado a qualquer expoente vai ser sempre 1. Então, não é possível que o 1 se torne 6. Beleza? E aí, se acaso for 0, o mesmo raciocínio. 0 elevado a x igual a 2. E o 0, assim como o 1, também só admite ele mesmo como resposta. O 0 elevado a qualquer valor vai ser sempre 0. 0 elevado a 1 é 0, 0 elevado a 1000 é 0, 0 elevado a 500 milhões é 0. Então, nunca eu vou encontrar um valor diferente, a não ser que seja ele mesmo o próprio 0. Ok? Impossível. Bom, exemplo. Determine o valor de x para que o logaritmo exista. Essa é uma condição, porque toda vez que nós vamos resolver um exercício de logaritmo, encontrar uma variável presente nele, nós temos que nos atentar para a condição de existência. Então, quando você resolve um determinado exercício, encontrei lá x igual a 5. Essa vai ser a resposta? Gente, talvez sim, talvez não. É muito importante que você faça a verificação da condição de existência. Pega esse x que você encontrou, substitua no lugar dele e veja se, ao fazer a operação matemática expressa na condição que ele está, seja no logaritmando, seja na base, ele obedece à condição de existência. Ou seja, logaritmando tem que ser maior que 0, a base tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Caso, ao substituir de 0 ou menor que 0, ele tem que ser excluído, porque não obedece à condição de existência. Isso tanto no logaritmando quanto na base. Beleza? Bom, então vamos lá. Log de 2x menos 6 igual a 4. A condição de existência. Na onde que o x está? No logaritmando ou na base? No logaritmando. Qual é a condição do logaritmando? É que ele seja maior que 0. Então, você tem 2x menos 6 maior que 0, 2x maior que 0, passa o 6 para o outro lado, negativo vai positivo, x tem que ser maior que 6 dividido por 2, portanto, x tem que ser maior que 3. Então, ao resolver essa equação, se você encontrar um valor de x menor que 3 ou igual a 3, não tem solução para isso. Só vai ser possível solucionar se acaso o valor de x seja maior que 3. Beleza? Tranquilo? Então, dependendo aonde o x estiver, você vai ter que fazer essa verificação.
Olha só essa situação. 3x menos 9. Não, onde que está o x? Na minha base. O que acontece com a base? Ela, além de ser maior que zero, 3x menos 9 maior que zero, 3x maior que 9 e 9 dividido por 3, x maior que 3. Beleza? Passei o 9, passei o 3 dividindo. Além disso, ela tem que ser diferente de 1. Portanto, 3x menos 9 diferente de 1, 3x diferente de 1 mais 9, 1 mais 9 é 10, portanto, x tem que ser diferente de 10 sobre 3. Se você fosse fazer essa divisão, daria aí 3,3333, vai dar uma dízima periódica, ok? Então, qual deve ser o valor de x? Qualquer coisa que seja maior que 3 e diferente de 10 sobre 3 ou 3,3333. Tranquilo? Beleza, né? Bom, vamos lá. O processo de resolução de logaritmos, partindo do princípio de todos os exemplos, indicam o quê? Expressões que existam. A condição de existência já foi satisfeita. Ou seja, os exemplos que a gente vai estar mostrando agora, nós vamos partir do princípio que eles são verdadeiros, aqueles logaritmos, ou seja, são possíveis de serem solucionados, porque a condição já foi satisfeita. Tá? Para a gente não precisar ficar verificando. Bom, vamos lá. Qual é o conceito de logaritmo? O que é logaritmo? Comigo aqui, galera. Ó, logaritmo é o expoente ao qual eu devo elevar uma base para ela ser igual a um logaritmando. Repetindo, logaritmo é o expoente ao qual eu devo elevar uma base para ela ser igual ao logaritmando. Então, eu tenho base elevado a logaritmo igual a logaritmando. Base elevado a logaritmo igual a logaritmando. Base elevado a logaritmo igual a logaritmando. Ó, voltando, base elevado a logaritmo igual a logaritmando. Como vai ficar então? Ó, 2 elevado a x igual a 16. Base 2 elevado a logaritmo x igual logaritmando. Tranquilo? Beleza? É esse o conceito que nós vamos usar. Partindo desse conceito, vamos resolver alguns exemplos aí. Veja bem, log de 49 na base x. Então, como que é? Base elevado a logaritmo igual a logaritmando. Então, eu vou ter aqui x elevado a 2 igual a 49. Bom, x elevado a 2 igual a 49. Se eu extraio raiz daqui, eu vou ter que x é igual a 7. Raiz quadrada aqui, raiz quadrada de 49 é 7. Na verdade, seria mais ou menos raiz quadrada de 49. Aí seria mais ou menos 7. Mas partindo do princípio que x é 7 e x é igual a menos 7, o menos 7 tem que ser descartado. Por quê? Porque o x está na base. E a gente viu que a base não pode ser menor que zero, portanto, não pode ser negativa. Então, a única resposta que satisfaz é o x igual a 7. Tranquilo? Bom, vamos lá. Um outro exemplo, ó. Log de x na base 3 igual a 4. Definição, né? Base elevada a logaritmo igual a logaritmando. Quem é meu x? 3 elevado a 4. E 3 elevado a 4, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. Isso é igual a 81. Como 81 é positivo, então, tranquilo, satisfaz a condição de existência. Beleza? Consequências da definição. O que é isso, professor? Consequências da definição. Partindo do princípio que encontrar o logaritmo é pegar uma base, elevar a um determinado expoente e fazê-la ser igual a um outro valor que é chamado de logaritmando, a gente tem algumas situações que, de praxe, só de observar, eu já sei qual é o valor que isso vai nos dar como logaritmo. Não há necessidade de passar por todo esse processo de cálculo aí. Por isso que são chamados de consequências da definição. Veja bem aqui a primeira situação. Quando o meu logaritmando for igual a 1.
independente da base, é claro, a base tem que respeitar a condição de existência, tá? Então, quando o meu logaritmando for 1, independente da base, a resposta é 0. Professor, por que é 0? Simples processo de potenciação, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Já que isso aqui é igual a 1, qual é o número que eu devo elevar o A para que ele seja 1? 0, ok? Quando eu tiver logaritmando e bases iguais, gente, se eles são iguais, o expoente só pode ser 1. Para que um valor elevado a uma determinada potência seja igual a ele mesmo, só existe uma única condição, que esse expoente seja 1. Se esse expoente, caso seja diferente de 1, ele deixa de ser ele mesmo. 5, para ser igual a 5, ao indicar uma potência, um expoente, eu só posso colocar o 1, porque 5 elevado a 1 é 5. Se eu colocar o 2, já vai ficar 5 elevado a 2, é 5 ao quadrado, já dá 25. Ele já deixa de ser ele mesmo. Tranquilo? Beleza. A outra situação, quando eu tenho uma base e um logaritmando igual, ó, A e A, porém o logaritmando está elevado a um determinado expoente, o que acontece? O resultado é esse expoente, tá? Então, olha só, log de A elevado a K na base A. Observem, ó, são iguais, A e A. Então, a resposta será o expoente desse camarada aqui, ok? Beleza. Exemplos, log de 3 na base 3 igual a 1. O que aconteceu aqui? Logaritmando e base são iguais, então a resposta só pode ser 1. Log de 1 na base 3, logaritmando 1, independente da base, a resposta vai ser 0, tá? Porque é a única coisa que faz com que o valor que esteja aqui seja igual a 1, é só elevar ele a 0, de acordo com a regra da potência. Log de 3 elevado a 9 na base 3. Olha só, o último caso da consequência que eu falei. Observem, base e logaritmando 3 e 3. Qual é a diferença entre eles? É que o logaritmando tem uma potência aqui, que é o 9. Então, a resposta vai ser exatamente essa potência, sempre assim. Ó, 10 elevado a menos 3. A base é 10, 10 elevado a menos 3. Logaritmando base iguais, resposta é o expoente do logaritmando, o menos 3. Beleza? Bom, eu vou mostrar agora um caso especial, tá? Sabemos que log de K na base A é o expoente ao qual se deve elevar a base para se obter o valor de K. Vale por isso a seguinte igualdade. Essa aqui é uma condição especial, gente. O que ocorreu aqui, professor? Eu tenho agora uma potência cuja base é A e cujo expoente dessa potência é um logaritmo. Olha só, A elevado a log de K na base A. Olha só, isso aqui é um caso especial. E toda vez que eu tiver uma situação dessa, de ter um determinado valor elevado a um expoente, e este expoente é um logaritmo, o que eu tenho que observar? Ou você resolveria esse logaritmo separado para encontrar o valor dele, ou, ao observar que a base desse logaritmo é igual à base da potência, que no caso aqui ó, é A, e a base do logaritmo é A também, nesse caso, como elas são iguais, a resposta será o próprio logaritmando, ok? Então, o valor que estiver aqui vai ser a resposta desse resultado todinho aqui, ó. Tranquilo? Vamos ver um exemplo? Olha só. 5 elevado a log de 3 na base 5. Beleza? Olha só, o log de 3 na base 5 é o expoente de uma potência cuja base é 5. Então, se eu tenho que a base da potência é o 5 e a base do logaritmo, que é o expoente, também é 5, nesse caso, a resposta é o próprio logaritmando. Então, vai ser 3 como resposta. Vamos ver uma outra situação. 2 elevado a 1 mais log de 6 na base 2. Observe que o expoente, isso aqui é uma potência, e o expoente dessa potência, né,
de base 2 é 1 mais log de 6 na base 2. De acordo com as regras da potência, eu posso separar essa soma de expoente como um produto de bases iguais. Portanto, eu posso, aplicando a propriedade da potência, reescrever isso aqui da seguinte forma: 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a log de 6 na base 2. Porque, de acordo com as propriedades da potência, nós temos o seguinte: multiplicação de potências de bases iguais. Qual é o procedimento, professor? Conserva-se a base e soma-se os expoentes. Então, esse produto pode ser escrito neste formato. E toda propriedade é via de mão dupla. Ela vale da esquerda para a direita e vale da direita para a esquerda, ok? Vale tanto a ida quanto a volta. Portanto, eu posso reescrever isso. 2 elevado a 1 é 2 mesmo, ok? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. E isso aqui, gente, ó, é o conceito, a condição de existência, caso especial, que a gente acabou de ver. Observe que o 2 está elevado a um expoente, que é um logaritmo e cuja base desse logaritmo é igual à base da potência, 2 e 2. Então, a resposta disso aqui é o quê? É 6. Então, como que vai ficar? Vai ficar 2 vezes 6, que é igual a 12. Então, tudo isso aqui me dá como resultado 12. Beleza? Olha só, log de 8 na base x, como que eu faço para resolver isso? X elevado a 3 igual a 8. Se eu decompor o 8 em fatores primos, eu tenho que o x é 2 elevado a terceira. Pego o 8, decompõe ele, ó, 8 por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Ou seja, o 8 pode ser escrito como uma potência de base 2. Certo? Como os expoentes são iguais, portanto, x igual a 2. Ok? Se eu tenho log de 32 na base 1 sobre 2 igual a x, então eu tenho 1 sobre 2 elevado a x igual a 32. 1 sobre 2 elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1 elevado a x, e o 32, escrevendo ele na base 2, eu tenho que é 2 elevado a 5. É só fazer o mesmo procedimento que nós fizemos com 8. 32 dividido por 2, 16, dividido por 2, 8. Vocês vão verificar que é o 2 5 vezes. Cortando a base agora, eu tenho que menos x é igual a 5, portanto, x é igual a menos 5. Tá? Aí você vai falar, professor, não pode ser negativo. Presta atenção. O que não pode ser negativo é a base e o logaritmando. A base e o logaritmando não pode ser negativo. Olha onde que o x se encontra. O x aqui é o logaritmo, é o resultado. Enquanto resultado, ele pode admitir valor negativo. Tranquilo? Inclusive o zero. Tá? Pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser 66, tapa na orelha e zero. Beleza, galera? Então, nesse caso, é verdadeiro. X igual a menos 5. Então, não confunda. Se o x estivesse aqui, ó, como nesse caso A, que está na base, aí eu não poderia admitir valor negativo. Mas ele não está aqui na base, ele está no logaritmo. Lá pode ser negativo. Beleza? Propriedades dos logaritmos, gente. O que é isso, professor? Bom, agora é um conjunto de regras que vai facilitar a resolução de alguns problemas, principalmente de equações logarítmicas. Então, é muito importante você aprender essas propriedades aqui, galera. Veja bem, o que eu tenho? Primeira propriedade, da multiplicação. Se eu tiver no meu logaritmando um produto, eu posso escrever esse produto, separando os fatores e adicionando eles. Assim, ó, log de A mais log de B. A gente diz logaritmo do produto, logaritmo da soma. Se eu tenho logaritmo de uma multiplicação, eu posso transformar isso em uma soma de logaritmos. Beleza? Eu somo os fatores, porque A vezes B, A é um fator, B é outro fator.
Então, posso separá-los somando, tranquilo? Divisão. O que é o logaritmo da divisão? Eu tenho um valor dividido pelo outro. E no caso da divisão, que é o contrário da multiplicação, então será o contrário da adição. O que é o contrário da soma? A diferença. Portanto, log de A menos log de B. Observe que é sempre assim, log do cara que está em cima menos log do cara que está embaixo. Log do numerador menos log do denominador. Beleza? Se é A dividido por B, é log de A menos log de B. Se fosse B dividido por A, seria log de B menos log de A. Sempre assim, log do que está no de cima, no numerador, menos o log de quem está embaixo. Tranquilo? Bom, potência, o que é isso? Quando eu tenho no logaritmando um expoente. Quando eu tenho no logaritmando um expoente, eu aplico aqui a propriedade da potência, ou propriedade do peteleco. O que é o peteleco? Eu dou um peteleco nesse n, vou dar um peteleco, tem aquele lance de chegar assim na orelha do colega e pá, bater assim, aquilo lá chama-se peteleco. Então, dá um peteleco nesse n aqui, você vai jogá-lo nesse peteleco, ele vai vir aqui para frente, multiplicando o logaritmo. Então, é o que vai acontecer. Olha só, n vezes log de A. Então, o expoente do logaritmando vem para frente, multiplicando o logaritmo. E aí, o A fica sozinho, sem A, sem o expoente. Beleza? Tranquilo? Bom, essas três propriedades nós iremos usá-las muito, ok? Professor, não apareceu a base aí. Não apareceu. Ah, aqui, ó, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Mas, na verdade, tem, gente. Tem, sim. Tá? Para que a gente entenda isso, e em alguns casos vai aparecer exatamente dessa forma, vamos falar aqui do seguinte. O que nós estamos estudando é o que nós chamamos de logaritmo de base comum ou simplesmente base decimal. Beleza? O que é um logaritmo de base comum ou decimal? Ou decimal. É quando a base do meu logaritmo é o 10 ou um múltiplo de 10. Ok? Então, eu tenho aqui uma base comum ou base decimal. Então, quando eu tenho o 10 na minha base. E aí, observem o seguinte. Quando for 10, não se usa a representação dele. Nós simplesmente escrevemos log. Vamos supor aqui, log de 1b aqui na base 10. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Observem que eu omiti agora o 10, eu não coloquei, e isso é a mesma coisa que isso. Então, eu posso omitir o valor da base quando ela for 10, ok? Qualquer outro valor diferente de 10 tem que ser indicado. Então, conceitualmente, quando se trata de logaritmo de base comum ou decimal, pode aparecer o 10, professor? Pode, mas é usual não mostrá-lo. Então, na maioria das vezes, a gente vai ter uma situação assim, log de alguma coisa, sem nada embaixo. E aí fica subentendido, fica implícito que, ao não aparecer um valor indicado aqui, esse valor é o número 10. Beleza? Tranquilo? Bom, gente, isso que é logaritmo decimal e é isso que nós estamos estudando. Tá? Então, vamos lá. Exemplos aqui. Log de 30, gente. Eu poderia destrinchá-lo num produto? Poderia. 2 vezes 3 vezes 5. É só uma forma diferente de nós escrevermos isso. Tá? Logaritmo do produto é logaritmo da soma. E isso aqui vai ser igual a quem? A log de 2 mais log de 3 mais log de 5. Galera, você pode pegar qualquer valor e transformá-lo num produto e, consequentemente, numa soma desses fatores que estão sendo multiplicados. Observem que log do produto é log da soma.
Eu posso fazer uma divisão? Posso. 40, por exemplo, representar por 80 dividido por 2. E aí, como eu tenho uma divisão, vai ser quem? Log de 80 menos log de 2. Aí você vai e pergunta, professor Fiel, como que eu vou saber que eu tenho que transformar isso numa multiplicação? Como que eu vou saber que eu tenho que transformar isso numa soma ou numa divisão? Veja bem, galera. Tudo depende das informações que você tem. Então, se ele pede para você determinar, por exemplo, log de 5, e ele te deu como informação log de 2, aí você fica assim, cara, como que eu vou dar a resposta de log de 5 se ele me deu o valor de log de 2? Cara, mas eu posso tentar escrever o 5 como sendo ou um produto ou uma divisão que envolva o 2. Por exemplo, 5 é igual a quem? A 10 dividido por 2. Então, se eu tenho um log de 5, eu posso transformar esse único valor, representá-lo através de uma divisão, porque é a mesma coisa. E aí eu vou passar a conter elementos conhecidos de logaritmo, beleza? Então, é a necessidade do exercício que vai fazer, vai te dar dica de qual é o procedimento ideal que você vai ter que adotar. 64, por exemplo, eu posso escrever como 2 elevado à sexta. Professor, eu coloquei 2 elevado à sexta por quê? Porque eu sei o valor do log de 2. E aqui, como é um expoente, de acordo com a regrinha da potência, a propriedade, eu dou o peteleco e jogo ele para frente. Vai ficar 6 vezes o log de 2. Então, ao conhecer o log de 2, eu substituo aqui, multiplico por 6, eu tenho um log de 64. Tranquilo? Vamos aqui para outros casos. Aqui. Transformar num único logaritmo e calcular o valor da expressão. Então, qual que é a proposta aqui? Eu tenho que transformar esses logaritmos aqui em um único logaritmo. E, se possível, calcular o valor que isso vai dar. Então, vamos lá? O que eu tenho aqui? Ó? Log de 4 mais log de 5 mais log de 50. Observe que a base desse logaritmo é a mesma. Ó. Não apareceu nada, não apareceu nada, não apareceu nada. Quando não aparece, qual é a base? 10. Beleza, então estamos tratando de um logaritmo de base comum ou decimal. Sendo assim, eu posso aplicar a propriedade. Ah, professor, caso a base fosse diferente, eu não posso aplicar a propriedade? Exatamente, gente. Aquelas propriedades que eu mencionei anteriormente só podem ser aplicadas caso a base seja igual. Se não for igual à base, não podem ser aplicadas. Aí a gente tem que usar de outros recursos, que é a transformação de bases. Beleza? Que isso aí a gente só vai ver num outro momento de estudo mais avançado dos logaritmos. Beleza? Bom, então eu tenho aqui log de 4 na base 10, log de 5 na base 10, log de 50 na base 10. Como que eu posso escrever isso? Posso escrever assim, ó, log, como se trata de uma soma, de acordo com a regra, logaritmo da soma, logaritmo do produto, logaritmo do produto, logaritmo da soma. Então, eu posso transformar tanto um produto em soma, quanto uma soma em produto. Portanto, eu posso escrever 4 vezes 5 vezes 50. A propriedade admite esta atuação. E aí, como que vai ficar? Log de 4 vezes 5, 20. 20 vezes 50, 1000. Veja bem, eu tenho aqui log de 1000. Qual é a base que eu tenho aqui? 10. Mas veja bem, o 1000, eu não posso escrevê-lo numa base 10. Se você pegar o 1000 e decompor ele na base 10, você vai ter 1000 dividido por 10, 100. 100 dividido por 10, 10. 10 dividido por 10, 1. Conclusão, o 1000 pode ser escrito como 10 elevado a 3. Então, eu posso reescrever isso aqui assim, ó. Log, ao invés de 1000, 10 a terceira, cuja base é o 10. Tá? Agora, eu representei o 10 para facilitar a compreensão. E a gente acabou de estudar
nas consequências da definição que, quando meu logaritmando é igual à minha base, o que eu tenho como resposta? O expoente do logaritmando. Então, log de 10 à terceira na base 10, isso aqui é igual a 3. Pronto. Olha só o que eu fiz. Eu apliquei a propriedade, transformei uma soma em um produto, depois resolvi esse logaritmo, porque se tratava de logaritmando e bases iguais, de acordo com as consequências da definição. Beleza? Então, vai ter exercício que vai exigir de você, prezado concurseiro, uma ação assim. Antes, tem que fazer uma transformação para depois conseguir resolver aí. Olha só, a partir de log de 2 igual a 0,301, obter log de 5. Olha só, eu sei o valor do log de 2, 0,301, mas eu não sei o log de 5. Então, vamos lá. Log de 5. Como que eu posso escrever esse 5? Anteriormente, eu acabei de falar. O 5 dá para escrevê-lo em função do 2? Sim. Basta eu escrever assim. Log de 10 dividido por 2. Observe que 10 dividido por 2 nada mais é do que o próprio 5. Então, dizer log de 5 ou log de 10 dividido por 2 é a mesma coisa. Tranquilo? Bom, mas agora eu estou diante de um logaritmo de uma divisão. Se é o logaritmo de uma divisão, eu posso aplicar a propriedade da divisão. O que é a propriedade da divisão? Quando eu estou dividindo, eu transformo numa subtração. Então, reescrevendo isso, ficaria assim. Log de quem está em cima, que é o 10, menos log de quem está embaixo, que é o 2. Agora é só substituir os valores. Como a base aqui é 10, log de 10 na base 10, log de 2 na base 10. Log de 10 na base 10. Quando logaritmando e base são iguais, a resposta é 1. A gente acabou de ver na condição de nas consequências da definição. Menos log de 2 na base 10. O exercício deu, está aqui, ó, 0,301. 0,301. E aí agora é só fazer essa diferença. 1 menos 0,301, 0,699. Portanto, está aqui, ó. Essa é a resposta do log de 5. Conclusão, log de 5 é igual a 0,699. De acordo com um valor informado, essa é a resposta para o log de 5. Ok? Beleza? Então, tá aí, gente. Olha só o quanto é útil nós sabermos as propriedades e aquelas consequências da definição. Vamos pegar aqui um outro caso, um exercício de aplicação, mas antes, porém, vamos falar de equações logarítmicas. Aí a gente entra nos exercícios. Equações logarítmicas, professor, o que são isso? Vamos lá. Definindo uma equação logarítmica. Olha só. A equação logarítmica, primeiro, o que é uma equação? É uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade que contém uma variável. Isso é uma equação. Beleza? Sentença matemática expressa por um sinal de igualdade que contém uma variável. Quando nós dizemos equação logarítmica, é porque nesta sentença matemática existe um logaritmo e essa variável está presente no cálculo desse logaritmo. Por isso, uma equação logarítmica. Então, uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade que apresenta nessa sentença, nessa expressão, o logaritmo, tá? O símbolo de logaritmo. Bom, como que nós resolvemos uma equação logarítmica? Eu vou mostrar alguns casos aqui. O primeiro deles é o seguinte. Em casos em que eu tenha a mesma base de ambos os lados, tá? Esses serão os casos que a gente vai focar nessa aula. Então, eu tenho aqui, ó, log de 5x menos 8 na base 4 igual a log de 3x mais 38
também na base 4. Isso aqui é um exemplo de uma equação logarítmica. É uma sentença matemática que expressa aqui soma, subtração, e ela está envolvida pelo símbolo de logaritmo. O que é resolver uma equação? É encontrar o valor do x da variável que satisfaça ambos os casos, ok? Ambos os casos. Sempre se atentando para a questão da condição de existência. Na equação logarítmica, isso é mais do que importante. Você tem que estar atento à condição de existência. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui, ó? Vamos pegar um caso agora para resolver, tá? Resolva em R a equação, tá? Log de x menos 3 na base 2, mais log de x mais 3 na base 2 igual a 4. Vamos resolver isso daqui. Bom, observem que ambos os logaritmos presentes nessa expressão têm a mesma base. Qual é a base? 2. 2. Tranquilo. Bom, se eles contêm a mesma base e é uma soma entre eles, eu posso aplicar a propriedade do logaritmo. Qual é a propriedade do logaritmo que envolve a soma? Propriedade da multiplicação. Logaritmo do produto, logaritmo da soma, logaritmo da soma, logaritmo do produto, ok? Então, eu vou ter aqui, ó, esse camarada pode ser escrito assim, ó, log na base 2, continuo com a mesma base, porém, o que eu vou fazer com os logaritmandos? Eu vou multiplicar x menos 3 vezes x mais 3. E tudo isso continua sendo igual a 4. Beleza? Tranquilo? Bom, depois que eu fiz isso, transformei a soma num produto, agora eu vou aplicar a definição, o conceito de logaritmo. Qual é o conceito de logaritmo? É que a base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. E o meu logaritmando é tudo isso aqui, ó. É esse produto de x menos 3 vezes x mais 3. Vai ficar bem assim, ó. X menos 3 vezes x mais 3 igual a 2 elevado a 4. Professor, eu coloquei o 2 elevado a 4 do lado esquerdo. Tem problema? Não tem problema. Se você tem A igual a B e B igual a A, é a mesma coisa. Esta questão de você optar em deixar do lado esquerdo ou do lado direito é só uma questão de estratégia de resolução. Alguns preferem trabalhar com o lado esquerdo, outros com o lado direito, para evitar aquele lance de ter que multiplicar por menos 1 quando o x é negativo, tal. Coisas desse tipo. Mas, enfim, você pode trabalhar de qualquer lado da igualdade. Dizer que x menos 3 vezes x mais 3 é igual a 2 elevado a 4. Ou dizer que 2 elevado a 4 é igual a x menos 3 vezes x mais 3 é a mesma coisa. Beleza? Bom, agora eu preciso resolver esse produto. Eu tenho uma multiplicação aqui. Por isso que vale a nossa aula de produto notável. Quando você entende o produto notável, você aplica aquelas regras e você dá um salto lá na frente. Ao invés de você fazer a distributiva e fazer aqui, galera, ó, esse cara vezes esse cara vezes esse vezes esse vezes esse, e te dá um puta trabalho, aplica a propriedade, a regra de produto notável. Produto da soma pela diferença de dois termos, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que é 3. 3 ao quadrado dá 9. E isso aqui é igual a 2 elevado à quarta, 16. Continuando. X ao quadrado é igual a 16 mais 9. Está negativo, o 9 vai para o outro lado, positivo. Portanto, x ao quadrado é igual a 16 mais 9, 25. O que eu faço agora? Eu extraio raiz quadrada, mais ou menos raiz quadrada de 25. Então, eu vou ter duas possíveis respostas. 5 positivo e 5 negativo. Ok? Agora, eu tenho que verificar a condição de existência. Se eu colocar o 5 negativo, o que vai acontecer aqui? Ó? Se aqui for negativo, vai ficar menos 5 com menos 3, menos 8. Menos 8
no logaritmando. O logaritmando pode ser negativo? Não pode. Então, o menos 5 não atende à condição de existência. Eu tenho que eliminá-lo. Agora, o 5, vamos lá? 5 tira 3, se for positivo, 5 tira 3 dá 2. 2 positivo. Então, atende à condição de existência. Aqui vai atender também 5 mais 3, 8. Então, o 5 é uma resposta que atende à condição de existência, portanto, verdadeira. X igual a 5. Está resolvido. E então eu terei só uma resposta e não duas. Ok? Belezinha? Então, observem, gente, que não basta somente encontrarmos o valor da variável. Nós temos que verificar a condição de existência aí, tá? Olha só essa outra situação aqui. Log de x ao quadrado mais 2x menos 7 menos log de x menos 1, tudo na base 2, igual a 2. Então, vamos lá. Resolvendo isso daqui, observem que a base é igual, 2 e 2, tranquilo. Agora que elas são iguais, eu verifico qual é a operação matemática que está sendo tratada. É uma subtração. Bom, de acordo com a regra, com as propriedades de logaritmo, eu tenho que logaritmo da divisão, logaritmo da diferença, logaritmo da diferença, logaritmo da divisão. Eu posso converter tanto um em outro, quanto esse outro em um. Beleza? Então, se eu tenho uma diferença, eu posso transformá-la numa divisão, num quociente. Então, eu divido o primeiro pelo segundo. Posso reescrever isso aqui assim, ó. Log, na mesma base que é o 2, conservo a base, e agora eu divido x ao quadrado mais 2x menos 7 dividido por x menos 1. E tudo isso continua sendo igual a 2. Beleza? Então, apliquei a propriedade e transformei uma subtração numa divisão. Agora, como eu tenho somente um log, eu vou transformar isso usando a própria definição de logaritmo. Então, eu tenho que base elevado a logaritmo é igual a logaritmando, que é tudo isso aqui, ó, o meu logaritmando. Então, eu vou deixar a variável do lado esquerdo e o que não tem a variável do lado direito. Vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais 2x menos 7 dividido por x menos 1 igual a 2 elevado a 2, porque é base elevada a logaritmo. Tranquilo? Bom, quanto que é 2 elevado a 2? Não é 4? Certo? 4. Beleza. Então, agora o que eu vou fazer? Eu tenho que resolver essa equação. Esse x menos 1 está dividindo, ele vai para o outro lado, multiplicando. Está dividindo, olha a igualdade, passa multiplicando. Então, x menos 1 vai multiplicar o resultado aqui, que é 4. 2 ao quadrado, 4. E aí, reescrevendo, eu vou ter o seguinte, ó. X ao quadrado mais 2x menos 7 é igual a 4 vezes x menos 1. O 4 vai multiplicar o x menos 1. Professor, eu poderia fazer direto? Poderia. Eu estou fazendo passo a passo para você entender de onde que estão surgindo os valores. Agora, galera, ó, como o 4 está multiplicando, eu tenho que fazer a distributiva aqui. Ó. Então, eu vou ter ó, x ao quadrado mais 2x menos 7 igual 4 vezes x, 4x. Menos 4 vezes 1, 4. O que eu faço agora, professor? O que tem x vem para o lado esquerdo, o que não tem x vai para o lado direito. Trocou de lado, troca o sinal. Então, eu vou ter ó, x ao quadrado mais 2x menos 7 menos 4x mais 4 igual a 0. Fazendo aqui a operação com os termos semelhantes, então, termos semelhantes, ou eu vou somar ou vou subtrair. O 2x e o 4x é semelhante. Então, eu vou ter x ao quadrado mais 2 com menos 4, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Menos 2.
Mais 2, menos 4. 4 tira 2 é 2. O sinal do maior é menos. O 7 e o 4 também são semelhantes, só que o 7 é negativo. Menos 7 mais 4 vai dar menos 3, igual a zero. Portanto, x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a zero. E isso aqui é uma equação do segundo grau. Nós também já tivemos aulas sobre isso, sobre equação do segundo grau. E agora como que eu resolvo, professor? Você tem duas opções. Ou você faz da forma tradicional, que é usando aquela formulazinha de Bhaskara lá, tal, acha-se o valor de x, ou faz por soma e produto. Vou fazer por soma e produto aqui. Dois valores que multiplicados é igual a menos 3 e cuja soma é igual ao oposto de b. O oposto de menos 2 é mais 2. Então, dois números que multiplicados dá menos 3 é o menos 1 e o próprio 3. 3 vezes menos 1, menos 3. E a diferença entre eles, 3 tira 1, dá 2, exatamente o oposto aqui, beleza? Então, a resposta vai ser menos 1 e 3, professor? Não sei. Eu tenho que verificar a condição de existência. Vou substituir. O negativo, eu sempre desconfio dele. Sempre desconfio. Não quer dizer que não possa ser negativo, mas em boa parte dos casos, o negativo não vai satisfazer, mas não é regra geral. Eu tenho que testar. Menos 1, se eu colocar um menos 1, vou colocar nesse caso aqui que é mais fácil de ser analisado. Se eu colocar um menos 1 no lugar do x, vai ficar menos 1 com menos 1, menos 2. Cara, o meu logaritmando deu negativo, não pode dar negativo. O logaritmando tem que ser sempre positivo. Então, já não me atende o menos 1. Eu nem preciso verificar no outro, porque caso ele satisfazesse nesse caso aqui, ó, eu teria que verificar se satisfaz o outro também, porque a condição de existência é para os dois, beleza? Agora vamos verificar o 3. Aqui, 3 menos 1, 2, positivo, satisfaz. Agora aqui também. 3 ao quadrado dá 9, 2 vezes 3 são 6, 9 mais 6, 15, menos 7, 8. Então, satisfaz, ok? Então, beleza, única resposta admissível é o 3. Muito embora achei duas, mas só uma satisfaz a condição de existência. Beleza? Então, tá aí, resolvido. Galera, isso é resolver uma equação logarítmica. Então, a gente já deu aí grandes passos na construção do conhecimento de logaritmo. Nós já vimos os conceitos iniciais, o que é um logaritmo, né? Conhecemos os elementos, o significado dos símbolos, quem é logaritmando, quem é base, quem é logaritmo. Nós vimos as consequências da definição, que são situações em que nos projetam a um resultado mais rapidamente, sem a necessidade de fazermos cálculo, só usando daquelas definições. Vimos as propriedades que norteiam os logaritmos, multiplicação, divisão e potência. E estudamos agora os casos de equações logarítmicas de mesma base, beleza? Bom, agora vamos ver alguns exercícios envolvendo isso daí, que já foram cobrados aí. Eu tenho aqui o CESP 2018. Olha só. A respeito de números reais e de funções de variáveis reais, julgue o item que se segue. As únicas soluções da equação log de x na base 3 ao quadrado é igual a log de x na base 3 mais 6 são x 1 sobre 9 e x 27? Isso está certo ou está errado? Vamos verificar? Bom, eu vou colocar bem aqui em cima, ó, log de x na base 3 ao quadrado igual a log de x na base 3 mais 6. Observe que esse mais 6, ele não faz parte desse logaritmo aqui, tá, gente? Não é log de x mais 6 na base 3. É log de x na base 3, aí isso daí mais 6. Aí ele afirma aqui que a solução é esses dois camaradas aqui.
e eu tenho que julgar se isso está certo ou se está errado. Beleza? Vou colocar aqui, ó. Depois a gente volta para verificar se vai bater com esse resultado. Então, vamos lá? Olha só. É isso que eu tenho aqui. Veja bem, galera, qual é a forma de nós resolvermos isso? A forma de nós resolvermos isso seria o seguinte: nós podemos, e nesse caso até devemos, usar de artifícios matemáticos. Professor, o que é um artifício matemático? O artifício matemático são meios pelo qual nós usamos de uma situação de apoio para a resolução de determinados casos, fazendo ou simulando igualdade de valores. Então, por exemplo, eu posso dizer que uma determinada expressão é igual a uma letra, por exemplo, para, ao substituir, ao fazer essa troca, facilite o meu cálculo. Porém, todo artifício feito, ele tem que ser desfeito no final. Eu posso até dizer que um determinado valor vale X, ou vale Y, ou vale Z, ou vale qualquer letra. Eu posso fazer isso. Só que no final, ao encontrar esse valor de X, de Y, de Z, eu tenho que voltar à igualdade inicial, que é aquela situação hipotética que eu criei. Ok? Então, veja bem. O que eu quero dizer com isso? Que eu posso, por exemplo, dizer que log de X na base 3 vale Y. E isso aqui é uma situação hipotética, tá? É um artifício que eu criei. Estou dizendo que log de X na base 3 vale Y. Ao fazer essa consideração, o que vai ocorrer? Aonde tiver log de X na base 3, eu vou ter que colocar Y no lugar dele. Então, vamos lá? Olha aqui, log de X na base 3 ao quadrado. Isso aqui vai ficar Y ao quadrado, já que log de X na base 3 vale Y, e ele está elevado ao quadrado, igual a log de X na base 3, ou seja, Y mais 6. Observe que eu reescrevi essa equação, substituindo o log pelo Y. E aí, ao trazer o Y e o 6 para o lado de cá, eu vou ter algo assim, Y ao quadrado menos Y menos 6 igual a 0. E aí estou diante de uma equação do segundo grau. Beleza? E aí o trato é de equação do segundo grau. Ou faz por Bhaskara, ou faz por soma e produto. Por soma e produto, eu vou encontrar dois valores. Um valor, dois números que multiplicados dá menos 6, e cuja soma é o oposto de B. O B aqui vale menos 1. O oposto de menos 1 é mais 1. Então, eu vou ter menos 2 e 3. Olha só, 3 vezes menos 2, menos 6. E 3 tira 2, sobra 1. Exatamente o oposto de menos 1. Tranquilo? Professor, eu ainda estou com dificuldade disso. Então, eu recomendo, assista a nossa aulinha lá de equação do segundo grau. Lá eu faço vários exercícios explicando mais detalhadamente como que se resolve por soma e produto. Beleza? Então, 3 e menos 2. Ah, professor, a resposta é essa? Não, gente. Nós encontramos o valor do Y. Como eu disse, todo artifício feito tem que ser desfeito. Então, vou voltar aqui e vou substituir no lugar do Y essas duas hipóteses de resposta e ver se as duas podem ser utilizadas. Se for menos 2, igual Y menos 2. Então, aplicando a definição de logaritmo, eu tenho que base elevado a logaritmo é igual a logaritmando. Então, quem vai ser meu x? Vai ser igual a 3 elevado a menos 2. O que eu sei a respeito de uma potência cujo expoente é negativo? Que eu tenho que fazer a inversão da base. E aí, o expoente se torna positivo. Então, como não tem nada embaixo do 3, é 1. Então, quem vai ser x? Vai ser 1 sobre 3 elevado a 2. E 3 elevado a 2, gente, é 9. Então, 1 sobre 9. Está aqui, encontrei uma das respostas. Se y for menos 2. E se y for 3, eu vou ter log de x na base 3 igual a 3.
Portanto, aplicando a definição, base elevada a logaritmo igual a logaritmando, eu tenho que x é igual a 3 elevado a 3. E 3 vezes 3 vezes 3 vai ser exatamente 27. Beleza? Quais são as respostas que eu encontrei? 1 sobre 9 e 27. Ambas satisfazem porque são positivas e diferente de zero. Beleza? São maiores que zero. Além de serem maiores que zero, não tem o x na base, então eu não preciso preocupar que seja 1, né? Porque a base não pode ser 1 também. Então, satisfaz completamente. Está aqui, ó, 1 sobre 9 e 27, portanto, a questão está certa. Beleza? Exercício 2. Vamos lá para o segundo exercício. O que eu tenho aqui, ó? Banca CES Gran Rio. Seja m igual a log de 30 e n igual a log de 300, na igualdade x mais n igual a m, qual é o valor de x? Vamos lá, gente? Olha só. Como que eu devo proceder aqui, professor? Da seguinte forma. Eu tenho que x mais n é igual a m, correto? Beleza? Bom, como eu quero determinar o valor de x, o que a regra de uma equação nos dá? Toda vez que você quer encontrar um determinado valor, que é chamado de variável ou incógnita, você tem que isolar essa variável ou essa incógnita. O que é isolar? É deixá-la só de um lado e todos os elementos que não tiverem essa variável, todos os termos, eu transfiro ele para o outro lado. Tranquilo? Então, eu posso dizer que se x mais n é igual a m, é porque x é igual a m menos n. Tranquilo até aqui? Beleza. Bom, mas quem é m e quem é n? O exercício falou que m é igual a log de 30. Então, vai ficar assim, ó. Log de 30 menos n. Quem é n? Log de 300. Log de 300. Aí observem agora, galera, que eu tenho o quê? Um logaritmo de mesma base decimal, no caso não apareceu, é o 10, onde tem uma diferença. E aí, de acordo com a propriedade do logaritmo, logaritmo dá diferença, logaritmo dá divisão, logaritmo dá divisão, logaritmo dá diferença. Então, eu posso transformar essa subtração numa divisão. Então, eu posso reescrever assim, ó, log de 30 dividido por 300 numa base só. Então, eu reescrevi aquilo, só que agora como sendo uma divisão. E aí, gente, 30 dividido por 300, quem vai ser o x? Fazendo a simplificação, porque não dá para dividir aqui, já que o 30 é menor que o 300, né? Então, simplificando isso daqui, 30 sobre 300, vai ficar assim, ó, log de 1 sobre 100. Certo? Simplificando 30 com 300, ó, você tem 30, você tem o 300, cortei um zero, dividi por 3 em cima, dividi por 3 embaixo, 3 dividido por 3 é 1, 30 3, aqui vai dar 10, aliás, 1 sobre 10, não 1 sobre 100, 1 sobre 10, beleza? 30 sobre 300, 1 sobre 10. Beleza, professor, 1 sobre 10. Mas veja bem, a base minha é 10, tá? Esse 1 sobre 10, lembram do caso do expoente negativo de uma potência? Você pode passar um expoente de baixo para cima ou de cima para baixo sem problema nenhum? Pode. Qual é a condição para fazer essa inversão de base? Nós podemos fazer inversão de base em qualquer momento. Ou seja, eu faço sempre que houver conveniência de realização disso. Só tem um porém. Toda vez que você tiver que fazer essa inversão da base, tem uma exigência.
O expoente dessa base tem que ser invertido. Se ele é positivo, fica negativo. Se é negativo, fica positivo. Então, eu posso passar esse 10 para cima? Posso, vai ficar bem assim. X igual a log de 10 elevado a menos 1. Tranquilo? Ah, professor, mas espera aí, a minha base é 10 também, né? O que acontece de acordo com aquelas definições que nós demos? Quando o logaritmando e a base forem iguais, a resposta é o expoente do logaritmando. Então, isso aqui é igual a menos 1. Resposta, letra B, menos 1. Pronto, está resolvido. Tranquilo? Belezinha? Bom, olha só, você vê que a propriedade do logaritmo foi fundamental na resolução desse exercício, né, gente? Por isso que eu fiz questão de passar assim com muita tranquilidade, muita calma, para que você absorvesse bem a questão da propriedade. Aí, CETRED 2016. Qual o valor de x na equação? Log de 2x mais 6, na base 10, não apareceu a base, então é 10, igual a 2. Bom, gente, eu tenho isso aqui, ó. Vou reescrever. Log de 2x mais 6. Não apareceu nada aqui, é 10. Eu vou colocar o 10, tá? Para nós não esquecermos disso, igual a 2. É isso que está lá. Professor, é log de 2x mais 6? Sim, é log de 2x mais 6. Toda vez que eu tiver o logaritmando, no caso aqui, um binômio, mais de um termo, então eu preciso, de forma obrigatória, expressar isso entre parênteses. Porque se eu escrevesse assim, ó, log de 2x mais 6, isso aqui é logaritmo só de 2x. O 6 não está dentro. Para que o 6 esteja contido nesse logaritmo, obrigatoriamente eu tenho que colocar o parênteses, colchete, chaves, alguma coisa assim. Beleza? Bom, aí, o que nós temos aqui? Se log de 2x mais 6 na base 10 é igual a 2, e a proposta, o objetivo, é encontrar o valor de x, nesse caso é só aplicarmos a definição do próprio logaritmo. E o que é a definição do logaritmo? Base elevado a logaritmo é igual a logaritmando, que é tudo isso aqui, ó, o meu logaritmando. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui 2x mais 6 é igual à base, que é o 10, elevado ao logaritmo, que é 2. Então, 10 elevado a 2 é igual a 2x mais 6. Se 10 elevado a 2 é igual a 2x mais 6, então 2x mais 6 é igual a 10 elevado a 2. Como eu disse, A igual a B, B igual a ordem não importa. Bom, então eu vou ter aqui 2x mais 6 igual 10 elevado a 2 é 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. Tranquilo? Então, eu tenho que 2x mais 6 é igual a 100. E agora, professor, o que eu faço? Bom, eu tenho que isolar a variável. Então, vou deixá-la do lado esquerdo, vou passar o 6 para o lado direito. Então, vamos lá. 2x igual a 100, que é o resultado que já estava do lado direito, e aí o 6 positivo vai para o outro lado negativo. 2x igual 100 tira 6, 94. E agora, professor, o que eu faço? O 2 está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então, eu tenho que x é igual a 94 dividido por 2. Portanto, x igual 94 dividido por 2, 47. 47 é a alternativa A. Pronto, está resolvida a questão.
Belezinha, gente? Tranquilo? Esse caso aqui foi um caso mais simples, onde a única habilidade que exigiu aí foi você conhecer a definição do próprio logaritmo. Base elevado a logaritmo igual a logaritmando. Base elevado a logaritmo igual a logaritmando. Base elevado a logaritmo igual a logaritmando. Pronto. E aí a gente caiu numa equação simples e aí era só resolver essa equação do primeiro grau aí. Beleza, gente? Professor, tem exercícios complexos e tem exercícios mais simples, ok? Numa outra oportunidade, a gente vai entrar na fase 2, que é uma fase de mais aprofundamento de logaritmo, de mudanças de base, de propriedades que envolvem a base, que são casos mais complexos aí, ok? Mas isso numa outra oportunidade, nesse momento, o propósito era esse. Então, se nessa aula você entendeu o que era definição de logaritmo, como que se aplica, quem são os elementos, logaritmando, base, beleza. As consequências da definição, que são passos que nos remetem a uma resposta de forma mais rápida. As propriedades e como se aplica as questões de equações logarítmicas, como que a gente desenvolve elas. Galera, esta era a proposta dessa aula, espero ter te ajudado. E assim, chegamos ao final da nossa aula, né? Sabemos que é uma caminhada muito cansativa, muito difícil, mas Deus está contigo, você vai vencer. Nos encontramos na próxima aula, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração e até a próxima. Tchau, galera. Clique lá